Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou professora de língua portuguesa, professora Nádia, e continuo te acompanhando aí durante seus estudos. Hoje o tema da aula é o uso da crase. E aí, você sabe como usar? Você sabe o que é a crase? Bom, é aquele acento que é para o outro lado, né? Ele causa até uma certa estranheza. Ele é diferente do acento agudo. Mas essa palavra ela é de origem grega e ela indica fusão. Fusão de quê? Fusão de duas vogais idênticas da preposição a com o artigo a. Como assim? Olha aqui, observe. As amigas vão ao baile. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho essa preposição que é do verbo ir, certo? E o baile. Então, vão a um lugar que é o baile. Então, a fusão do a com o me dá aqui a preposição ao, certo? Mas olha só, baile é uma palavra masculina. E se ao invés de uma palavra masculina, eu tenho uma palavra feminina, como festa, por exemplo? Então, as amigas vão, quem vai, vai a algum lugar. E aí, eu tenho a festa. Então, elas vão a festa. A fusão desses dois as é que faz o acraseado. Ah, aprendeu agora, né? Tenho certeza. E, ó, muito cuidado. Esse acentinho aqui, ó, ele é pro lado esquerdo, ok? Vamos lá. Vamos continuando. Ah, aqui, partiu festa. E você sabe como usar a crase? Bom, um dos casos a gente já viu, você já analisou, você já se lembrou. Só que tem vários outros casos. E a gente vai falar em quais casos a gente deve usar a crase, quais casos a gente não deve usar a crase, e ainda existem os casos que são facultativos, ou seja, você pode optar em utilizar ou não a crase. E olha só, quando a professora pergunta se eu sei usar a crase, você faz essa cara aqui também? Bom, então eu vou te ajudar. Olha só, primeiro caso de uso da crase, ela vai aparecer sempre antes de palavras femininas, então não use a crase diante de palavras no masculino, também não no plural. Olha só, fui à escola, porque quem vai, vai a algum lugar, certo? Então vai a algum lugar, esse lugar é feminino, que é a escola. Se fosse fui ao colégio, colégio é masculino, então eu teria ao invés de a, craseado. Fomos à praça, mais uma vez, quem vai, vai a algum lugar, praça é feminino, por isso eu tenho a craseado, ok? Ó, outro caso, quando acompanham verbos que indicam destino. Então, ir, voltar, vir. Então, vou à padaria, fomos à padaria. Vamos lá, mais um. Olha só, observe agora essa tirinha. Às vezes sempre. Gente, isso é um paradoxo? É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o que é um paradoxo? Bom, complicou um pouquinho, né? Olha só, às vezes sempre tem crase quando for essa locução aqui, né, que dá a ideia de frequência. Se às vezes for plural de a vez, aí não tem crase, ok? Bom, e aqui o paradoxo é porque às vezes não é sempre, né? Então tem ideias aí que são contrárias e aí ficou um pouquinho confuso para o Camilo, né? Mas vamos lá. Então, nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, a gente vai sempre usar crase. Quais são essas locuções para você se lembrar? À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente à moda de. Então, ó, saímos à noite, então à noite sempre vai ter crase. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. E o às vezes, não sendo plural de à vez, né, indicando aqui essa frequência, também vai ter crase. Vamos lá, também usamos a crase antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, mais uma vez, a fusão, né, porque esses pronomes começam com a e aí eu tenho a preposição. Então, no verão, voltamos a aquela praia. Refere-se a aquilo que aconteceu. Porque quem refere-se a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição com a do aquilo e junto eu tenho a crase, certo? Então, voltamos. Quem volta, volta a algum lugar ou para algum lugar, né? E eu tenho aquela. Então, eu tenho a fusão da crase. Mais um caso. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Então, olha só. Veste roupas à moda de Luís XV, certo? Se eu coloco aqui, ó, veste roupas a Luís XV. Por quê? Porque eu subentendi aí, né? Não, tá implícito que é a moda de. Dribla a moda de Pelé, então dribla a Pelé, né? Como eu, que sou ótima no futebol. Ó, vamos lá, mais um. Usa-se a crase antes de numeral cardinal, que indicam horas exatas. Muito cuidado com esse uso aqui. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde, então 5 horas exatas, tá? Seja por extenso ou seja o numeral. Então, às craseado. Saio da escola às 12h30. Olha só, 12, H,
30, tá? Isso aqui é uma das possibilidades corretas de a gente abreviar horas. Aproveitando, chama sua atenção, a abreviatura não tem S, ok? Horas é só H, não é HS. Minutos também MIN, sem S, ok? Quilômetros a mesma coisa, quilos a mesma coisa, não use S nas abreviaturas. Fica a dica. Bom, então esses foram os casos de quando a gente deve usar a crase. E quando a gente não deve usar a crase? Olha só. Quando acompanhada das preposições para, desde, após, perante e com. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Como eu tenho a palavrinha desde, então o as vai ser sem crase. Chegamos após as 18 horas. Então depois da palavrinha após, sem crase. O congresso está marcado para as 15 horas. Também sem crase. Mais um caso que a gente não deve usar a crase. Antes de palavras repetidas. Ou seja, expressões como dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. E experimente o soro gota a gota. Então, essas expressões, né, com palavras repetidas, que eu tenho o a aqui, né, entre elas, eu não uso crase. Antes de palavras masculinas, a crase é sempre palavra feminina, ok? Lembre que ela é a fusão do artigo feminino, a, singular, né, com a preposição. Então, se eu tenho uma palavra que é masculina, não faz sentido eu ter a crase. Jorge tem um carro a álcool, porque álcool é masculino. Samuel comprou um Jeep a diesel, porque diesel é masculino. Também não devo usar a crase antes de verbos que não indiquem destino. Então, estava disposto a salvar, né? Então, salvar aqui não é destino, é uma intenção que ele tem, né? Então, passava o dia a cantar, cantar também não é destino, então não devo usar a crase. Vamos lá, mais um caso. Antes de pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o e lhe. Então, falamos a ela sobre o ocorrido. Olha só, então, antes do pronome, não uso crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Antes de pronome, então não vou usar pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo, não vou usar a crase também. Mais um caso que não devo usar a crase. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa. Então, era a isso que nos referíamos. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata, certo? Então, diante disso, isso e esse, desses pronomes, não devo usar a crase. Bom, vamos praticar um pouquinho para ver se você entendeu? Depois a gente volta para falar de outros casos que a crase é facultativa. Vamos lá. Bom, então começando o nosso joguinho, vamos lá. Às vezes é preciso gritar. Bom, a gente viu que às vezes, né, indicando aí frequência, ele tem crase. Aqui a gente tem um errinho, certo? Ele tinha que estar para esse lado aqui para ser crase, aqui ele está com um acento agudo. Mas, desconsiderando isso, esse uso aqui ele está correto, né? Só lembrar que tem que ficar para o lado de cá o acento e às vezes está certo. Ela foi a São Paulo. Quem vai a algum lugar, mas São Paulo é masculino, então não justifica aqui a crase porque eu não tenho uma fusão, certo? Então esse uso está incorreto. Mariana foi a Paris com seus pais. Ela foi para Paris, né? Então, quem vai a algum lugar, mas antes de Paris eu não uso artigo, então esse uso está certinho. Irei à Bahia no próximo mês. Quem vai a algum lugar, né? Vai para a Bahia, então realmente eu tenho a fusão aqui, né? De ir a algum lugar e a do artigo que precede Bahia, então esse uso aqui está certinho. Fomos a festas este final de semana. Olha só, festas, né? Quem vai a algum lugar, mas são as festas. Então, esse uso está incorreto, porque eu tenho ali um plural. Mais um. Disseram a ele a verdade. Bom, então a gente viu que antes de pronome a gente não deve usar a crase, e esse aqui também é um pronome masculino, então realmente não tem essa possibilidade. Deu uma nova chance à aluna. Quem dá uma chance a alguém, né? Ou para alguém. A aluna é feminino, então a aluna. Então, esse uso está certinho. Entreguei os papéis a você. Você é pronome, né? Não precisa de crase antes de pronome. A minha família compareceu à comemoração. Quem comparece a alguma coisa, né? Ou a algum lugar. A comemoração é feminino, então realmente eu tenho a fusão aí do artigo com a preposição, certinho.
ele tomou a vacina. Quem toma, toma alguma coisa, né? Então, a vacina, então não tem necessidade de preposição. Esse uso está incorreto, não tem necessidade de crase. E aí, acertou todas junto comigo? Bom, então a gente já falou dos usos da crase, quando a gente deve usar, quando a gente não deve usar. Que tal agora a gente dar uma olhadinha nos casos que são facultativos? Vamos lá? Bora lá então. Atenção agora, casos que você pode ou não usar a crase. Depois da preposição até, fui até a praça com crase ou sem. Antes de nomes próprios femininos, entregue a Ana ou entregue a Ana sem crase. Também antes de pronomes possessivos, mandou o presente de Natal à sua família. Você pode escolher se você vai usar a crase ou não. E aí, vamos praticar mais um pouquinho? Mais um joguinho para a gente testar nossos conhecimentos, então. Começando o nosso joguinho, então. Olha só, a crase é obrigatória quando, letra A, substitui a palavra por um termo masculino. B, não substitui a palavra por um termo masculino. Letra C, está antes do pronome possessivo feminino adjetivo. Bom, antes do pronome é facultativo. Olha só, quando eu faço aquela jogadinha lá para tirar dúvidas se tem crase, eu vou a algum lugar. Eu vou ao colégio, então substituo por um termo masculino, para identificar se vai ter crase se o termo for feminino. Então, eu vou à escola. Então, me diz então que eu tenho um artigo. Então, é essa aqui que está certinha. Vamos lá, então. Nunca se usa crase quando não há palavras repetidas. Nunca se usa crase com palavras masculinas. Ou nunca se usa crase diante de um verbo. Bom, então a gente viu que a gente não deve usar crase diante de palavras masculinas. A crase é facultativa quando há pronomes indefinidos demonstrativos, quando está posta depois da preposição ou depois da palavra até. Bom, a gente viu naqueles casos facultativos, né? Depois de até, eu posso escolher usar ou não a crase. A crase é obrigatória quando está antes de pronomes dona, senhora, senhorita. Ela é obrigatória quando está diante de palavras masculinas. Ou antes de locuções adverbiais femininas. Aqui sim, hein? Antes de locuções adverbiais femininas. Nunca se usa a crase ao usar o verbo assistir, antes de palavras repetidas ou ao usar o verbo chegar. Lembra? Gota a gota, cara a cara. Então, antes de palavras repetidas. E aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Bora lá finalizar a aula de hoje, então? Muito bem, então olha só, antes de a gente partir para o final da aula, que tal a gente assistir uma animação muito bacana e revisar os temas que foram trabalhados na aula de hoje, que é o uso da crase. Vamos lá? Vamos conferir? Hoje a gente vai falar de uma das regras de acentuação, que é a crase. Ela é formada a partir da união da preposição a com o artigo definido a, dando como resultado esse azinho aqui com acento grave que todo mundo conhece e acha muito difícil de usar. Bom, importante saber sobre a crase são as regras de quando não utilizá-la. Porque se não for assim, você utiliza. A primeira e mais importante é diante de substantivos masculinos. Se a gente está juntando uma preposição a com o artigo definido a, isso só vai aparecer diante de substantivos femininos. Então, na frase eu costumo andar a cavalo, esse a não tem crase. Diante de verbos, você também não vai utilizar a crase. Agora ela vai começar a ajudar, não tem crase. Diante de palavras no plural, apenas se tiver a preposição sozinha. Então, fizemos a reunião a portas fechadas. Aqui só tem a preposição a sem artigo, então não tem crase. Já essa frase tem duas possibilidades. Estamos proibidos de ir a festas, só com a preposição, ou estamos proibidos de ir às festas. Aqui a gente junta a preposição com o artigo definido as no plural, porque festas está no plural, então tem crase. E por fim, diante de pronomes, exceto os possessivos, cujo uso é facultativo. Entreguei o bilhete a ela, sem crase. Uma dica para saber quando tem a crase é a seguinte. Nessas frases aqui, como saber se vou à Bahia tem crase e Minas Gerais não tem crase? Você cria uma frase como: a Bahia é linda. E outra com Minas Gerais, em que você sabe que não vai colocar o artigo na frente. Então, Minas Gerais é linda. Se não tem o artigo na frente de Minas Gerais e tem o artigo na frente de Bahia, você sabe que quando juntar, já que o verbo ir exige a preposição a sempre, você sabe que junta ir a
com o artigo de Bahia, você vai colocar uma crase. E em Minas Gerais, isso não vai acontecer. E agora, a segunda dica é: você substitui a palavra que vem em seguida por uma palavra no masculino. Conheço a professora, conheço o professor. Se quando você fizer essa substituição, a preposição sumir, então nessa frase não vai ter crase. Se ela aparecer, vai ter crase. Refiro-me à professora, refiro-me ao professor. Aqui eu coloco crase, aqui não. E aí, isso aparece nas questões de uma forma muito interpretativa. Essa questão não é do Enem, é de um concurso da Aeronáutica, mas ela é bastante interpretativa, muito parecida com o que acontece sempre no Enem. Tem uma tirinha de Mafalda que diz o seguinte: graças a Deus chegou a primavera, sem crase. E aí um senhor no quadrinho seguinte diz: graças a Deus cheguei à primavera com crase. E aí Mafalda pensa: e eu dizendo trivialidades. A questão pergunta o seguinte: a interpretação do humor da tirinha se dá, em partes, pelo entendimento do funcionamento da crase utilizada no segundo quadrinho. Analise a alternativa em que há a explicação correta para esse caso específico do uso da crase. E aí, a alternativa A diz: o verbo chegar estabelece no segundo quadrinho regência com a preposição a qual se aglutina com o artigo que sucede o verbo. A gente disse que a preposição a junto com o artigo definido a dá como resultado a crase. Então, essa alternativa está correta, já que o verbo ir pede por uma preposição a. E tem um artigo antes da palavra que é primavera e é feminino. Então, a alternativa A é certa. Bom, depois da aula de hoje, dessa animação do finalzinho, tenho certeza que você já está fera e já sabe como usar a crase, não é mesmo? Então, essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Bons estudos e até lá!